Bora, 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 meu povo. Bora, 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 bora. E aí? Olá, minha gente, boa noite. Estamos começando a live. Gabriel, seja bem-vindo, querido. Noema Alves Rodrigues, seja bem-vindo. Boa noite. Olá, Rabelo Diniz, boa noite. Leandra Barbosa, boa noite, boa noite. Cá estamos nós, hein? Jéssica Rodrigues Raí. Bora, vamos começar o rock and roll, pessoal. Ó, quem for chegando já vai curtindo a live. Quem for chegando já vai compartilhando a live aí com pelo menos 20 pessoas, tá? Vão compartilhando aí, porque vocês já sabem, né? Quando eu começo a falar, a gente não para mais, né? Então manda essa live para seus amigos, manda essa live para os seus familiares, manda essa live para as pessoas que vocês amam, pessoal, tá? É uma oportunidade única, tá? Olá, Giovanni Carvalho, boa noite, que bom ver você aqui. Pessoal, todo mundo que for chegando, eu oriento que não saia da live, tá? Quem for chegando, não saia da live, porque nossas lives são assim, quanto mais quanto mais perto do final, melhor fica a live. Então, quem for chegando, fique até o final da live. Eu tenho certeza que essa live vai mudar a sua visão, assim como a live de ontem, né? Vai mudar a sua visão sobre saúde, né? Graças a Deus nós temos tido muito bons feedbacks, né? Gabriel, isso mesmo, cara. Eu sei que é você, cara. Estou lembrado de você. Dá um abraço aí na família, dá um abraço em Advanilson, Dona Graça, dá um abraço em Grazi, tá? Olá, Dona Zefinha, boa noite. Que bom lhe ver aqui. Eu já peço, pessoal, que vocês compartilhem a live, tá? Para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas nessa live, tá? Ontem nós estávamos no primeiro dia da imersão Nutrição para Todos. Hoje é o segundo dia, tá? Olá, Dona Rosa! Dona Rosa é fiel. Ela não perde uma live, Dona Rosa. Raquel, chegou Raquel, socióloga. Seja bem-vinda, Raquel, que bom te ver aqui novamente. Seja bem-vinda, Maria Aparecida Santos, que honra ver cada um de vocês, cada rosto aqui. Gabriel diz, pai, vai assistir agora, hoje. Que bom, minha gente, assistam essa live, porque a gente vai entregar ouro aqui para vocês. A gente vai entregar ouro para cada um de vocês que vão ficar conosco nessa live, tá? Aí você vai e compartilha com as pessoas que vocês amam, pessoal, tá? Façam o seguinte, quando você quer o bem de alguém, né? A gente vai lá e compartilha algo bom, né? Então, se você quer que alguém tenha saúde, se você quer ver as pessoas que você ama bem, compartilhe essa live, tá? Mais uma vez, o tema da live de hoje vai ser exatamente como recuperar a saúde, tá? Então, é uma live específica para pessoas que querem prevenir problemas de saúde e que queiram, de fato, tratar as causas das doenças, tá? Dona Zélia, querida, boa noite, seja bem-vinda, Dona Zélia Rodrigues. Dê um abraço aí no seu esposo, tá? Nós estamos começando a live, né? Nós sempre temos esse momento inicial para as pessoas irem chegando e para ninguém perder nada. Ninguém pode perder nada. Bora, Matheus. Boa noite, meu nobre. Matheus, vai compartilhando aí a live. Papelaria Copiadora Capricho. Eu acho que é o esposo de Raquel, né? Eu acho que é o esposo de Raquel que chegou. Seja bem-vindo, meu querido. Pessoal, compartilhem a live com as pessoas que vocês amam. Manda para a titia, manda para a vovó, manda para a irmã, manda para o irmão, manda para o primo. Vamos fazer com que essa live chegue ao máximo de pessoas. Cristina Guimarães, que bom ver você por aqui. Espero que hoje saia o som do seu celular, tá? Para que você possa ficar ao vivo conosco, para que você possa tirar dúvidas, tá?
Quem esteve aqui ontem conosco já sabe, né, que a nossa meta é exatamente ajudar as pessoas a depender cada vez menos de remédios, tá? Olá, Clay, Cileide, seja bem-vinda, né? Cileide, boa noite, muito prazer. Tatiane Soares, terapeuta, seja bem-vinda, Tatiane, que bom te ver por aqui, viu? Cada um de vocês sejam super bem-vindos aqui na nossa live. Pessoal, quando eu começar a ensinar, a falar, vocês sabem que eu não vou parar. Então, esse momento inicial é um momento de recepção, tá? Para que você possa... para que as pessoas tenham tempo de se achegarem, né? Cristina disse está sem som novamente. Cristina, eu acho que é seu telefone, tá? Porque todo mundo está ouvindo a gente, tá? Então, compartilhem a live, pessoal. Curtam a live. Olá, Neide Rezende. Neide, deixa eu ver, Neide. Essa aqui parece com a irmã Neide, eu acho que é ela, lá da missão. Pessoal, compartilhem a live, tá? Você conhece alguém que tem depressão? Você conhece alguém que tem enxaqueca? Você conhece alguém que tem fibromialgia? Você conhece alguém que tem alergias? Você conhece alguém que tem pressão alta? Você conhece alguém que sofre com dor crônica, com artrite, artrose? Muito bem, então... essa live é para você. Você conhece alguém que está acima do peso? Você conhece alguém que está se entupindo de remédio e as causas não são tratadas? Pois bem, pessoal, os hospitais estão cheios, as UPAs estão cheias, os PSFs estão cheios e as pessoas continuam na mesma, as pessoas continuam doentes, as pessoas continuam se entupindo de remédio, tá? Algo que é simplesmente lastimável, tá? Olá, Ana Cláudia, boa noite, querida, que bom lhe ver aqui. Pessoal, é sério, nesse momento agora, vocês que estão me vendo, você vai aqui embaixo e você vai mandar um aviãozinho aqui, ó, você vai enviar essa live para as pessoas que você ama, tá? Cícero Santos, seja bem-vindo, Cícero, que bom lhe ver aqui, cara, muito bom ter você aqui conosco. Cristina Guimarães, tenta entrar por outro telefone, Cristina, porque provavelmente é o seu telefone, tá? Muito bem, vamos lá. Pessoal, vamos lá compartilhando a live. Quem está ao vivo conosco, nós vamos ter um momento para perguntas, tá? Então, eu vou começar a falar daqui a pouco e aí você pega o papel e a caneta, ó. Pega o papel e a caneta e bora anotar, tá? Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença, tá? Então, olha a importância dessa live. Se você não arrumar tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, tá? Bora! Curtam a live, compartilhem com as pessoas que nós estamos aqui, inclusive enviando aqui para várias pessoas. Olá, Vera. Vera, boa noite, seja bem-vinda, tá? Qual sua dúvida? Eu quero saber aqui quem esteve conosco ontem. Eu quero saber quem esteve no primeiro dia da imersão conosco ontem. Quem esteve, Quem foi que esteve conosco? O que é que vocês acharam da live de ontem? Quem não esteve aqui conosco ontem? Eu quero saber. Eu já vi vários rostos que estiveram aqui ontem, que estão conosco hoje. Eu já vi vários rostos aqui, tá? E o tema de hoje, pessoal, é como recuperar a saúde, né? Eu lhe pergunto o seguinte. Olá, Rejane, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Eu pergunto para todos vocês, aqui, Zefinha disse que não estava, não conseguiu. Olá, Silvanice, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bem, eu pergunto para vocês uma coisa, pessoal, de 0 a 10, quanto você sabe cuidar da sua saúde? De 0 a 10, eu pergunto para você, quanto você sabe cuidar da sua saúde? Eu vou perguntar para vocês mais assim, quanto tempo você já dedicou para aprender a cuidar da sua saúde? Você sabe cuidar da sua saúde? Você está cuidando da sua saúde ou não? Você está vivendo naquele modo, tanto faz como tanto fez. Conta para mim.
Olá, dona Fátima, boa noite, que bom ver a senhora aqui, tá? Que honra. Edvânia Barbosa, seja bem-vinda, Edvânia. Olha, Regiane colocou 0. Pessoal, quero saber mais de vocês. Quem aqui não está cuidando da saúde? Quem nunca cuidou da saúde aqui, tá? Eu sei que muitos de vocês estão vivendo por viver. E esse viver por viver é um grande problema, tá? É um grande problema. Adriano Alves, seja bem-vinda. Maria Helena, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Pessoal, quem for chegando na live, eu oriento que não saiam da live, tá? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você desperdiçar esse conhecimento gratuito que está aqui para você, você não tem de que reclamar. Você não pode chegar para Deus e dizer: Deus, me ajude. Deus, ajude a minha família. Você não pode. Você não pode. Helena Figueiredo, seja bem-vindo. Bem-vinda. Helena Figueiredo, seja bem-vinda, querida. Que bom lhe ver aqui. Então, veja, se você desprezar esse conhecimento que você vai ter aqui hoje, assim como vocês tiveram ontem, você não vai poder chegar para Deus e ficar reclamando, tá? Porque talvez eu seja uma resposta de oração para você, tá? Você que vem sofrendo aí, você que vem passando de médico para médico. Olá, Geison, meu nobre. Boa noite, Geison Emanuel. Já vão compartilhando a live, pessoal. Quem for chegando, vão compartilhando a live. Geison, compartilha a live. Helena, todo mundo aí, pessoal, que está chegando, compartilha a live, tá? Mas olha, é algo que é muito importante vocês entenderem, tá? Você tem que ver as oportunidades que batem na sua porta. Você tem que ver as oportunidades que batem na sua porta. Tem pessoas pedindo a Deus uma cura. Tem pessoas pedindo a Deus um milagre. Tem pessoas pedindo a Deus uma cura para enxaqueca, uma cura para o diabetes. Mas aí, alguém como eu se atreve a aparecer aqui para ensinar você a como se cuidar, e aí você não valoriza. Então veja, se você sair da live, você não tem desculpa. Tá entendendo? Você não pode reclamar com Deus, tá? Olá, Silvana, seja bem-vinda, Silvana Maria Zotti, que bom lhe ver aqui. Yasmin Vitória, seja bem-vinda. RS Veículo, Infer 2025. Luciano, seja bem-vindo, meu nobre. Então, assim, tem um monte de gente se afogando, pessoal, tem um monte de gente se afogando e estão pedindo a Deus um milagre. Deus, me manda um salva-vidas. E aí, olha só, Luciano diz: faz um livro, meu amigo. Vou fazer, Luciano, vou fazer sim, tá? Bebeto chegou por aqui, que honra, primo, que bom lhe ver aqui. Pessoal, nós vamos escrever um livro, tá? É o Manual da Saúde 2.0, nós vamos escrever alguns livros aí. Já tem muita gente me pedindo livro, muita gente. Eu quero saber de vocês aí, quem tem interesse em adquirir um livro nosso, em ler um livro nosso. Nós vamos colocar esse projeto dos livros para frente, tá? Nós vamos escrever livros sim. Aguardem, a nossa autoria, Wellington Clemente, né? Muito bem. Pessoal, olha só, vou repetir isso aqui que eu falei para vocês. A quantidade de pessoas que estão pedindo a Deus um milagre, elas estão pedindo um milagre, tá? E esse milagre não acontece. Sabe por que não acontece? Porque essas pessoas, elas não se esforçam para aprender a cuidar da saúde. Essas pessoas ficam dando desculpas, ficam se colocando como vítimas. Pessoal, se você é vitimista, se você fica se colocando para baixo, você nunca vai para frente, tá? Então é por isso que quem me acompanha aqui sabe que o meu objetivo é despertar você, tá? Raquel, seja bem-vinda, Raquel. Gonçalino, Samara, seja bem-vindo. Pessoal, todos bem-vindos. Quem for chegando, eu peço que vocês curtam essa live e compartilhem, tá? Lá, irmã Eliane, boa noite, que bom ver a senhora por aqui, tá? Tem muitas pessoas conhecidas, algumas pessoas que me viram crescer, algumas pessoas que me viram doente, né? Então, tem muita gente que me conhece e não sabe muito o que eu faço hoje, né? Outros já sabem. Então, que honra ter vocês aqui comigo, tá? Cada um de vocês eu levo no meu coração, tá?
tá? Alguns não me conhecem pessoalmente, né? Tem muita gente também aqui que não me conhece pessoalmente. Tem muita gente que nos acompanha aqui de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Olá, Linda, que bom, Linda Alves. Eu mandei sua encomenda hoje, viu, Linda? Luzimar, seja bem-vinda. Cícera, seja bem-vinda. Juliana, né? Cícera Juliana. Lá, ela me conhece, lá quando eu era pivete, né? Jaciane Rezende, seja bem-vindo, pessoal. Todos sejam bem-vindos. Eu oriento que vocês fiquem até o final da live, porque eu garanto para vocês que nós vamos entregar ouro, tá? Nós vamos entregar ouro nessa live, assim como a gente busca fazer cada live como se fosse a última, tá? Eu vou lhe dizer mais, essa live vai valer mais do que 10 consultas que você, porventura, vai fazer de forma convencional, tá? Então, bora lá. Como recuperar a saúde, pessoal? Como recuperar a saúde? Nós vamos se aprofundar nesse assunto, tá? Olá, Suelton, meu nome. Aqui estamos nós. Boa noite. Nós estamos aqui novamente. Eu estava agora à tarde com você aí, né? E estamos aqui novamente falando sobre como recuperar a saúde, tá? E para começo de conversa, tá? Eu já vou orientando a você. Fica até o final dessa live. Fica até o final. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, que essa live vai pegar fogo, tá? Eu já pergunto para você o seguinte: quanto custa a sua saúde? Me diga um valor aí, de 0 a 1 milhão. Quanto custa a sua saúde? Eu lhe pergunto mais, de 0 a 10, quanto você está interessado em investir na sua saúde? 0 a 10. Me diga. Isso é muito importante, pessoal, porque veja, a maioria das pessoas continuam doentes porque elas estão procrastinando com a saúde, tá? Olá, David Beckham. Que bom te ver aqui. Olá, Roberto, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo. Roberto Rodrigues, um abraço. Pessoal, quem for chegando, fique até o final da live. Vocês vão poder tirar dúvidas, tá? E eu vou ver esse comentário aqui de Cristina Guimarães, né? Ela ontem não estava conseguindo ouvir, mas agora ela está conseguindo nos ouvir, tá? Olha só o comentário de Cristina Guimarães. Wellington, eu fui diagnosticado com depressão crônica, ansiedade, psoríase, artrite psoríaca, reumatismo e outras doenças autoimunes. Minha gente, eu vou contar eu vou falar muita coisa para vocês aqui. Muita coisa importante para vocês. As doenças, elas andam em bandos, tá? E como nós falamos ontem, na primeira imersão, no primeiro dia da imersão, nós falamos ontem o quê? Nós falamos ontem que a doença não cai do céu, tá? Doença não cai do céu. Quando você descobre um câncer, esse câncer não apareceu de uma hora para outra, tá? Quando você descobre uma endometriose, quando você descobre uma fibromialgia, quando você descobre uma alergia, uma asma, uma rinite, sinusite, esse problema ele não nasceu de uma hora para outra. Ele veio se desenvolvendo até que chegou uma hora que seu corpo desenvolveu uma doença, mas ele não foi de uma hora para outra, tá? Olá, Fábio, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Ontem nós falamos sobre por que nós ficamos doentes, tá? Olá, Luana, boa noite, seja bem-vinda, Luana. Tá usando a creatina, Luana? Como é que você tá? Então, assim, ontem nós falamos muito sobre alguns mitos que nós somos ensinados quando a gente vai no médico, tá? Por quê? A gente vai no médico e a maioria dos médicos dizem pra gente o quê? Que a gente fica doente por conta da genética. Eu já provei para vocês aqui, eu já provei para vocês que as doenças, minha gente, as doenças elas são causadas principalmente pela epigenética, tá? Enquanto você acreditar que você está doente por causa da sua genética, você vai continuar dando desculpa para não se cuidar. Esse não é meu objetivo. Meu objetivo aqui é mostrar para você que você pode transformar a sua saúde. Se não fosse possível, eu não estaria aqui. Se não fosse possível, eu não estaria convidando vocês para estar na imersão comigo. Se não fosse possível, eu jamais estaria palestrando, viajando, dando entrevista, atendendo, clinicando. Os meus pacientes, os meus alunos são prova viva, pessoal. São prova viva de que, através da epigenética adequada, nós podemos silenciar genes de doença, tá? Eu citei ontem, no primeiro dia da imersão, Damião, querido Ferreira, seja bem-vindo. Boa noite. Cristina disse, Wellington, o que fazer com o intestino constipado há muito tempo? Bom, eu vou falar sobre isso, Cristina, eu vou responder, tá?
É muito importante a gente entender o seguinte, pessoal. Assim como eu falei ontem, houve um projeto chamado Projeto Genoma, que iniciou em 1990. Esse Projeto Genoma, ele iniciou-se em 1990 e concluiu-se em 2003. Nesse Projeto Genoma, provou-se que nós não somos reféns da genética. Nós não somos reféns da genética. Olá, Ilma Rezende, seja bem-vinda, boa noite, tá? Pessoal, quando a gente entende que a gente não é refém da genética, a gente desenvolve uma arma, um superpoder. Qual é esse superpoder? Significa que agora, através da epigenética, nós podemos mexer no nosso DNA, nos nossos genes. É isso mesmo, pessoal. A epigenética nos prova que nós podemos mexer na nossa expressão gênica, tá? Olá, Marcos, seja bem-vindo, meu amigo. Marcos, Fina Estampa, seja bem-vinda. Boa noite. Pessoal, isso é muito importante que eu estou falando para vocês. Porque, veja, não é se você vai adoecer, é quando você vai adoecer. Pessoal, esse assunto é muito importante, porque se você não arrumar tempo, se você e eu não arrumarmos tempo para cuidarmos da nossa saúde, a gente vai ter que arrumar tempo para cuidarmos da nossa doença. Pessoal, eu pergunto para vocês aqui, quantos de vocês já foram no Hospital do Câncer? Eu pergunto para vocês aqui, quantos de vocês já foram em clínicas de reabilitação, clínicas de problemas renais? Você deveria ir pelo menos 2 vezes ao ano em um Hospital do Câncer. Porque quando você for no Hospital do Câncer, você vai começar a ver que a sua saúde é o seu bem maior. Quando você vai no Hospital do Câncer, você baixa a bola. Enquanto você não está sentindo nenhuma dor na unha, enquanto você não está sentindo nenhum beliscão no seu cabelo, você não está preocupado com a saúde. Você dorme a hora que quer, você come o que quer, você não está nem aí para usar suplemento, você não está nem aí para tratar as causas das doenças. Ah não, dá uma dorzinha de cabeça, vou comprar dipirona. Ah não, dá uma dor no estômago, vou comprar omeprazol. Ah não, estou com o intestino preso, vou comprar um laxante. Ah não, estou nervoso, ansioso, vou comprar um ansiolítico. Ah não, eu estou com dor, eu vou comprar um anti-inflamatório. Pessoal, isso é muito sério. Isso é muito sério. Claudeci, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Então, assim, se você puder, vá no Hospital do Câncer para você ver o quanto a sua saúde é importante. Minha gente, se eu pudesse voltar atrás e pudesse cuidar da minha saúde antes, eu tinha cuidado antes. Olá, Domingos, seja bem-vindo, meu amigo. Que bom lhe ver aqui, Domingos. Nós estamos falando aqui, Domingos, como recuperar a saúde de forma mais natural possível. O objetivo nosso aqui é ajudar o máximo de pessoas para que as pessoas dependam cada vez menos de drogas farmacêuticas. Eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Olá, Jacinete, boa noite, seja bem-vinda. Eu quero que vocês entendam, para cada droga farmacêutica que você toma, cada omeprazol, cada amoxicilina, cada paracetamol, cada Tilenol, cada laxante, cada remédio, cada droga farmacêutica que você toma, eu quero que você saiba que você está envenenando o seu corpo. Eu quero que você saiba que você está envenenando o seu corpo. Olá, Léo. Boa noite, meu amigo. Que bom te ver aqui, cara. Seja bem-vindo à nossa live. Então, pessoal, eu estou aqui, você está aqui, não é à toa. Não é à toa da gente estar em plena quarta-feira, 8h30 da noite, ao vivo aqui, aprendendo sobre saúde. Não é à toa de nós estarmos aqui, pessoal. Então, por favor, fique até o final dessa live que eu vou garantir para você que a sua mente vai mudar sobre saúde. Tá? Eu quero que você entenda o seguinte. Se você não despertar para cuidar da sua saúde hoje, um dia você vai se arrepender. Assim como eu me arrependi um dia. Tá? Olá, Maíson Melier. Deixa eu contar para vocês alguma coisa aqui, antes da gente se aprofundar nos tópicos de como recuperar a nossa saúde. Deixa eu lhe contar. Olá, Leleu Silva. Boa noite, seja bem-vinda. Em 2019, na data do meu aniversário, eu estava recebendo o resultado de uma biópsia. Biópsia essa que eu tinha feito no Hospital do Câncer de Pernambuco. Eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos. No meu aniversário, eu estava recebendo resultado de uma biópsia. Uma querida lá de Recife, que me deu um apoio enorme, uma querida lá de Recife, que me deu suporte, que foi estar comigo lá no momento da cirurgia. Eu estava em casa, eu voltei para o sertão,
E aí ela liga para mim no dia do meu aniversário, em plena quarta-feira. Ela liga para mim e diz assim... Ela liga para mim e diz: Wellington, eu consegui aqui o resultado da biópsia e nós já sabemos o resultado. Pessoal, quando você tem suspeita de câncer ou quando você tem um câncer, a sua saúde é balançada. E eu estou te contando isso aqui porque, veja, eu tenho 25 anos e eu passei muito tempo sem cuidar da minha saúde. Pessoal, Silvana, as perguntas eu vou responder depois. Tá? As perguntas eu vou responder no final, porque não dá para ficar respondendo agora. Preparem as perguntas de vocês. Vocês vão ter muitas dúvidas no final, eu garanto. Pega o papel, pega a caneta e vão anotando as dúvidas, que no momento das perguntas vocês vão poder fazer perguntas a livre e à vontade. Aproveitem ao máximo essa live. Suguem de mim, porque quem sabe faz ao vivo. Tá? Eu digo isso com muita humildade. Tá? Olá, irmã Hilda. Boa noite, que bom ver a senhora por aqui comigo, tá? Que honra, me sinto honrado de ter a senhora aqui, tá? Então, retomando aqui a nossa conversa. No dia 15 de maio de 2019, eu estava em casa, tinha retornado da capital, 14 dias depois da minha cirurgia no pescoço. Aqui, ó, tem uma marca aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma marca aqui, uma cicatriz, e eu tirei um nódulo aqui do pescoço e eu fiz uma biópsia. E, pessoal, eu lembro que quando eu estava me recuperando dessa cirurgia, que eu fiz uma pequena cirurgia, eu vi pessoas sem boca, eu vi pessoas com nódulos aqui. Eu tenho amigos até hoje que eu encontrei nessa época. E, minha gente, quando eu lembro dessa época que eu ia para Recife, quando eu lembro dessa época que eu ia para a capital, eu penso o seguinte: se eu pudesse voltar atrás, eu tinha começado a cuidar da saúde antes. Minha gente, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha começado a cuidar da saúde antes. Olá, Valda, que bom ver a senhora aqui. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Então, pessoal, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Eu estou aqui para falar para você aquilo que ninguém nunca lhe falou. Eu sei que quando você vai no médico, a maioria deles só passa um remédio para você. Eu sei que você chega no médico com pressão alta e a maioria só passa remédio para pressão para você. Eu sei que quando você chega no médico com dor, ele só sabe passar remédio para você. Isso é uma tristeza. Isso é uma lástima. Isso é uma vergonha. Wellington, você é totalmente contra os remédios? Não. Em alguns casos, eu creio que eles são importantes, eu creio que eles têm seu valor. Mas a forma que estão tratando as pessoas é criminoso. Pessoal, o que um profissional de saúde tem que fazer quando você chega até ele com algum problema, com algum questionamento, seja dor crônica, seja cansaço, seja depressão, seja queda de cabelo, seja infertilidade, seja pressão alta, seja colesterol, enfim, o que não importa o problema, seja um câncer, o objetivo, a função do profissional de saúde, se ele for um bom profissional de saúde, é investigar porque você ficou doente. É investigar. Tá? Então, se o profissional de saúde que você vai, seja ele quem for, seja médico, seja nutricionista, seja terapeuta, seja dentista, um bom profissional de saúde, ele vai investigar as causas do porquê você ficou doente. Eu lhe contei aqui que há 6 anos atrás, quando eu estava fazendo aniversário, eu estava recebendo o resultado da minha biópsia. Foi difícil. Graças a Deus, nessa biópsia não deu malignidade, mas mesmo assim eu fui fazer imunohistoquímica e etc. Fui correr atrás, né? E, enfim, pessoal, nas minhas idas e vindas para Recife, indas e vindas para a capital, com médico, fazendo exames, gastando tempo, gastando dinheiro, com muito estresse, as minhas idas e vindas me deixaram cansado. Chegou a hora que eu cansei. Foi aí que eu fiz um pacto, foi aí que eu fiz uma aliança. Foi aí que eu disse: se Deus me permitir viver, eu vou estudar. Se Deus me permitir viver, eu vou estudar todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Pessoal, todo dia eu estou estudando. Graças a Deus. É raro você encontrar um dia que eu não estou estudando. Todo dia eu estou lendo artigo, todo dia eu estou em aula, todo dia eu estou estudando há anos. Eu faço isso há anos. Então, o conteúdo que você vai ver aqui não é algo que eu sonhei, não é algo que apenas alguém me contou porque acha alguma coisa, é porque eu venho estudando durante os últimos anos.
Só para você ter uma ideia de como isso é importante. Eu parei de trabalhar só para estudar. Chegou uma época que eu não tinha coragem para trabalhar, estava cansado. Afinal, eu desenvolvi várias doenças autoimunes. Eu desenvolvi lúpus, eu desenvolvi retocolite ulcerativa, eu desenvolvi uma doença autoimune na tireoide. Enfim, e eu sempre falo que as doenças autoimunes andam em bando. Se você tem uma doença autoimune, geralmente você tem outras doenças autoimunes. Doenças autoimunes andam em bando. O que são doenças autoimunes? São doenças em que o próprio corpo ataca a si mesmo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês verem de doenças autoimunes aqui. Lucimar, seja bem-vinda, Lucimar Monteiro. Ravla. Zélia disse, eu não aguento mais tomar remédio para dor no nervo ciático. Muito bem, por isso que a senhora está aqui, nós vamos ajudar a senhora. Rejane disse, eu estou com o meu cabelo caindo, as unhas também, meu Deus. Pronto, Rejane, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, Rejane. Bora, Rejane. Bora, compartilhem a live, pessoal. Dá o like, compartilha a live. Bora, que eu vou começar a me aprofundar no assunto aqui. Bora, vamos começar a se aprofundar no assunto. Muito bem, compartilhe, deixe o seu like e vamos embora. Ontem nós falamos, pessoal, bastante aqui com vocês sobre por que nós ficamos doentes. Tá? Então, eu decifrei aqui muitas coisas que muitos nem sabiam. Tá? Eu lembro que teve uma pessoa que disse aqui que não sabia que as alergias começavam no intestino. Tem pessoas aqui que não sabiam que a alimentação é uma das causas de alergias. Tá? Então, com certeza. Olá, Lívia Denise. Que bom lhe ver aqui, Lívia. Você está no lugar certo, viu, Lívia? Está sentindo sua falta aqui. Muito bem. Então, na live de ontem a gente falou muito sobre por que nós ficamos doentes. Então, nós falamos sobre o nascimento cesáreo, que contribui para a gente adoecer logo na infância. Nós falamos sobre não ser amamentado. Nós falamos sobre a epigenética da mãe, ou seja, o estilo de vida da mãe que impacta diretamente no bebê. Tá? Nós falamos sobre as picadinhas que são dadas, né, às crianças. Isso é outra conversa. Né? Nós falamos também sobre a alimentação, os primeiros anos ali da criança também, que é muito importante. Tá? Só para você ter uma ideia, uma criança de 1 ano, até 1 ano, não era para consumir leite de vaca. Eu sei que muitas vezes as mães dão leite de vaca porque às vezes não tem leite suficiente nela, aí tem que quem não tem cão caça com gato. Né? Então, uma criança ela só poderia ter contato com leite de vaca depois de 1 ano e meio, 2 anos, tá? Porque já é comprovado que o leite de vaca, nesse período inicial aqui, assim como o trigo, tá? Assim como o trigo, ele vai abrir portas para problemas futuros muito sérios, tá? Então, como recuperar a saúde, tá? Para a gente pensar, pessoal, pega o papel, a caneta, fala com mamãe, vovó. Eu quero que vocês aprendam, pessoal. Eu quero que vocês aprendam, mas não apenas aprendam, coloque em prática. Tem que colocar em prática, tá? Meu objetivo não é que você apenas fique mais inteligente, é que você coloque em prática, tá? Meu objetivo não é apenas que você fique mais inteligente, é que você coloque em prática, tá? Luzimar disse, fui eu que falei das alergias, tenho desde a primeira infância, acredito que já nasci. Pronto, Luzimar, suas alergias começaram lá na infância. Eu vou te ensinar a como tratar essas alergias, tá? Léo disse, a ansiedade é capaz de fazer com que o nosso organismo desenvolva doenças autoimunes? Léo, a sua pergunta ela é muito boa, cara. Eu vou responder a pergunta de Léo, é muito importante. A ansiedade, junto com o estresse, eles contribuem para você desenvolver doença autoimune, tá? O estresse e a ansiedade exagerada, elas contribuem para você desenvolver doença autoimune. Não apenas doenças autoimunes, mas também câncer, tá? Mas também diabetes, pressão alta, tá? E as pessoas estão perguntando, o que são doenças autoimunes? A fibromialgia é uma doença autoimune, a endometriose é uma doença autoimune, enfim, tem muita artrite, é uma doença autoimune, lúpus é uma doença autoimune, vitiligo, alopécia é doença autoimune. Eu poderia continuar falando muitas e muitas doenças autoimunes aqui. Segundo o Dr. Tom O'Brien, que é o maior especialista em doença autoimune do mundo, ele diz que existe mais ou menos 159 doenças autoimunes catalogadas. Olha só, 159 doenças autoimunes catalogadas.
Já viu aquela pessoa que tem a síndrome da perna inquieta, que a perninha fica balançando sempre, né? Então, a síndrome da perna inquieta também é considerada uma doença autoimune, tá? Então, existem muitos problemas autoimunes, tá? A síndrome do túnel de Carpo também é considerada um problema autoimune. Doença de Parkinson é uma doença autoimune. Esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, psoríase, problemas de pele. Eu poderia falar muitos problemas aqui, tá? Há muita coisa aqui, muita coisa que nós precisamos entender, tá? Vamos pensar o seguinte. Léo, ainda respondendo a sua pergunta sobre a ansiedade. Quando você está muito inflamado, quando o seu intestino está muito inflamado, por exemplo, você também já vai aumentar a ansiedade. E aí, o seu intestino, ele é a porta de entrada para a maioria das doenças autoimunes. Intestino. Então, as doenças autoimunes começam no intestino. A endometriose começou no intestino vazante. A fibromialgia começou no intestino vazante. A alopécia, queda de cabelo, a psoríase, vitiligo, lúpus, doença de Crohn, retocolite, eu poderia falar artrite, tem uma relação direta com o intestino. E aí, Léo, o que acontece? O estresse, ele inflama o intestino e o intestino inflamado também estressa. Então, é uma via de mão dupla. Se o intestino está doente, o cérebro fica doente. Se o cérebro fica doente, o intestino fica doente. Tá? Então, é uma via de mão dupla. Nós temos uma ligação que liga o intestino ao cérebro, principalmente através do nervo vago. Tá? Nervo vago. E eu já vou lembrar para as pessoas do nervo ciático. Tá? Dona Zélia, está por aí, Zélia? Está por aí? Olha, Leandra Barbosa disse, a síndrome de Raynaud é autoimune? Sim, a síndrome de Raynaud é autoimune. A síndrome de Raynaud, para quem não sabe, é um problema que afeta as extremidades, onde a pessoa não pode passar pelo frio. Tá? Quando você passa pelo frio, falta oxigênio nas extremidades, falta oxigênio nas mãos, falta oxigênio nos pés, e aí as mãos e os pés ficam roxos. Tá? Então tem muita gente com síndrome de Raynaud, doença de Raynaud, que não sabe, né? Tá, muito bem. Zélia está aqui. Zélia, eu lhe disse, lembra da visita que eu fiz para você, que a sua inflamação do nervo ciático é exatamente com relação ao intestino, tá? Então, tanto o nervo ciático como o nervo vago, eles inflamam, tá? Então, o nervo vago, ele faz essa ligação do intestino com o cérebro, tá? Então, é muito... só para você ter ideia, o nervo ciático, ele é o maior nervo do corpo, localizado na região da perna, responsável pela inervação motora e sensitiva da coxa, perna e pé, tá? Já o nervo vago faz parte do sistema nervoso autônomo e tem como função principal regular funções involuntárias do corpo, como a frequência cardíaca e a digestão, tá? Então, geralmente, quem tem inflamação no nervo ciático também tem inflamação no intestino, tá? Olha só, minha gente, o que Claudeci disse aqui. Wellington, hoje eu estou muito feliz. Em 2023, fiz ultrassom da tireoide, solicitado pelo médico, e acusou nódulo, e hoje fui repetir o exame e o médico me disse que não encontrou mais o nódulo. Bom, Claudeci, eu não duvido que seja por conta do nosso tratamento, tá? Para quem não sabe, pessoal, Claudeci é uma querida que a gente tem tido a oportunidade de acompanhar e cuidar, né? E que honra. É só o começo, Claudeci, é só o começo. Quer dizer que nódulo some, Wellington? Some. Nódulo da tireoide some, nódulo da mama some, nódulo do ovário policístico some sim. Só que as pessoas, infelizmente, não estão acostumadas, né, com essas informações, né? Curar não é agradável, curar não é algo que favorece o sistema, né? Isso é outra conversa, né? Marilice Nunes, seja bem-vinda, boa noite, que honra ter você aqui, tá? Então, fico muito feliz dessa notícia, Claudeci, nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Eu quero lhe ver na mentoria Saúde 2.0. Pessoal, amanhã tem live também, amanhã às 8 da noite tem live. Eu quero ver vocês aqui novamente à noite, 8 da noite. Minha gente, isso mostra o nível de comprometimento que você está com a saúde. Enquanto muitos estão assistindo a novela,
Enquanto muitos estão fazendo outras coisas, você está aqui comigo, aprendendo comigo. Eu vou começar a desvendar coisas para vocês aqui que você não tem ideia de quanto isso é importante. Você não tem ideia de quanto isso é valioso. Você não tem ideia, minha gente. Então, quando você se compromete a ficar aqui ao vivo comigo, é um sinal que você está valorizando a sua saúde. É um sinal que a sua saúde está se tornando prioridade para você, tá? Então, por isso que eu quero que você fique até o final. Amanhã tem live, tá? Amanhã é o terceiro e último dia da imersão. E lembrando para vocês, pessoal, sexta-feira, depois de amanhã, eu irei abrir vagas para a mentoria Saúde 2.0. Já imaginou em se tornar meu aluno? Já imaginou em se tornar meu paciente? Já imaginou em ter um acompanhamento comigo, onde você vai parar de estar gastando dinheiro à torta e à direita e você vai fazer um investimento na sua saúde de fato? Eu pergunto para você o seguinte: você está disposta a investir realmente na sua saúde? Você está disposta a fazer o que tem que ser feito para transformar a sua saúde? Se a sua resposta é sim, é só o começo. Vem muita coisa boa por aí. É só o começo, tá? Claudeci disse: eu não tomei remédio de farmácia, não sei o acompanhamento. Isso eu posso comprovar. Zélia disse: amanhã não vou poder, amanhã eu vou para a igreja, mais vezes depois. Pronto, tá certo. Minha gente, amanhã é feriado, eu sei, né? Mas nós vamos estar aqui conosco. Amanhã nós vamos estar aqui juntos novamente, tá bom? Bora! Como recuperar a saúde? Como recuperar a saúde? Como recuperar a saúde? Eu já falei para vocês ontem que se você não abordar as causas das doenças, ficar tomando remédio à torta e à direita, não resolve. Eu já tenho falado para vocês aqui que se você não for na causa, na raiz, que existem várias causas, você vai estar apenas enxugando o gelo, tá? Então o meu papel aqui é que você comece a entender que você não está doente por acaso. Esse nódulo não apareceu por acaso. Essa enxaqueca não apareceu por acaso. Essa gastrite não apareceu por acaso. Essa depressão não apareceu por acaso. Esse problema de saúde não caiu do céu, não foi, tá? Porque tem gente que diz assim, pessoal: não, eu estou doente porque é castigo divino. Não, eu estou doente porque Deus me deu uma cruz para me carregar. Eu tenho convicção, pessoal, que as doenças elas podem ajudar a gente a ser mais humilde, elas podem ajudar a gente a ser mais quebrantado, as doenças podem ajudar a gente a ser mais misericordioso com as pessoas. Eu acredito que sim. Mas a quantidade de gente doente e miserável é assustadora, tá? Tem muita gente doente e miserável, tem gente doente que não perdoa. Tá? Então, esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Eu estou dando essa introdução, beleza? Como recuperar a saúde? Ontem nós pincelamos algumas causas das doenças e hoje nós vamos se aprofundar, tá? Não acredite em mim não, pessoal. Faça um teste, tá? Tem um monte de gente que enche a boca para falar: rapaz, Wellington, isso parece ser bom demais para ser verdade. Mas será que é verdade mesmo? Eu digo: não acredite em mim não, faça o teste. Porque, minha gente, o que conta é resultado, o resto é conversa fiada. Tá? O que conta é resultado, o resto é conversa fiada. Então faça um teste. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, você vai colocar em prática, você vai fazer um teste. Tá? Pessoal, se eu fosse contar para vocês a quantidade de testemunhos que eu recebo de pessoas que curaram enxaqueca, de pessoas que melhoraram de dor crônica, se eu for contar para vocês aqui, a quantidade de gente com fibromialgia, que sumiu a fibromialgia, a quantidade de gente que conseguiu engravidar, a quantidade de pessoas que os nódulos começaram a sumir, a quantidade de pessoas que recuperaram a saúde quando começaram a aplicar o que eu ensino, se eu fosse contar para vocês a quantidade de gente, nós íamos passar a noite e o resto da semana falando os nomes, tá? Eu sempre recebo documentários, eu sempre recebo testemunhos de pessoas que colocam em prática. Os meus alunos são prova que funciona, tá? Silvia Regina, boa noite, seja bem-vinda. Michelson, seja bem-vindo, meu querido. Não sei se é irmão Michelson, você está sem foto, né? Então, assim, a quantidade de pessoas, de documentários, a quantidade de testemunhos de pessoas que colocam em prática o que a gente ensina
e a rinite vai embora, a sinusite vai embora, é assustadora. Olá, Orlando, meu querido, boa noite, seja bem-vindo. Então, assim, mais uma vez, pessoal, o que conta é resultado, o resto é conversa fiada, tá? Não acredite em mim, faça o teste. Não acredite em mim, beleza? Como recuperar a saúde? Para você recuperar a sua saúde, você tem que entender aquilo que você tem controle e aquilo que você não tem controle, tá? Primeira coisa, a genética, existem algumas coisas na sua genética que você não vai conseguir mudar, mas existem outras coisas na sua genética que você vai conseguir mudar. Eu expliquei ontem que através da metilação, tá? Através da expressão gênica, nós podemos modular genes, tá? Então você pode, através da epigenética, silenciar genes de doenças e ativar genes de saúde. Você pode silenciar genes de câncer e ativar genes de prevenção de câncer. Você pode silenciar genes de diabetes e ativar genes que são antidiabetes, tá? Substâncias que tem no nosso corpo, enfim. Então, esse conhecimento é poder, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente recuperar a nossa saúde é voltar para aquilo que eu tenho falado sempre. A alimentação é o primeiro passo. Eu estou falando aqui para problemas de saúde crônicos, ok? Se você tem um problema agudo, se você sofreu um acidente, se você teve uma pancreatite, se você teve um apendicite, se você teve uma crise de diverticulite, se você teve um problema agudo, aí você vai ter que agir como emergência, tá? Aí talvez ir para o hospital não será um problema, pelo contrário, se deve ir muitas vezes, né? Mas eu estou falando aqui de problemas crônicos, problemas de saúde crônicos, ok? Muito bem. Que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. A garfada, cada garfada que você coloca na boca está dizendo se você vai ter saúde ou doença, tá? Cada garfada que você coloca na boca está lhe levando para a saúde ou para a doença. Então, o convite inicial para você recuperar a sua saúde é o seguinte: é ter autonomia e consciência daquilo que você está comendo, tá? Andréia Magalhães, seja bem-vinda, tá? E como é que eu posso ter consciência, Wellington, daquilo que eu estou comendo? O primeiro passo que você tem que fazer é o quê? É raciocinar. A minha alimentação, ela está me nutrindo ou está me deixando fraco? Tá? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A minha alimentação, ela está me desinflamando, me nutrindo, me dando vida, ou ela está sugando vida de mim? Tá? Porque eu posso dizer sem medo de errar, a maioria das pessoas, 90% a 95%, isso é por baixo. Aí os índices é de 96% a 98% da maioria, vou dizer 95% das pessoas, elas se alimentam muito errado. Então, varia entre 90% a 95% das pessoas, elas não sabem se alimentar. Elas não aprenderam a se alimentar. E aí, elas acham que ir no médico e ele passando o remédio vai tratar aquela alergia. Vai tratar aquela rinite, tratar aquela sinusite, tratar aquela artrite que ninguém resolve. Não vai. Não, é porque eu quero uma solução mágica. Não tem. Regina Alves, seja bem-vinda, boa noite. Na verdade, eu conheço algumas soluções que eu posso dizer mágica, mas não é remédio, não é droga farmacêutica, definitivamente não é. Eu posso contar mais uma vez a quantidade de gente que curou enxaqueca em 10 dias. Eu posso contar a quantidade de pessoas que limpou a pele de psoríase, de alergia. Assustador. Isso é mágica, mas não foi com corticoide apenas. Foi na causa, indo na raiz do problema. Minha gente, você sabe se alimentar? Qual a alimentação que você tem colocado para dentro? Tá? Qual alimentação? Qual alimentação você tem colocado para dentro? Exatamente. É o exemplo, Léo, que a gente demos ontem. Você pega seu carro e aí você fica colocando um combustível sujo, um combustível ruim. Aí vai bater o motor do carro, vai queimar a injeção, vai dar problema.
Meus queridos, olha a alimentação das nossas crianças. Olha só. Exatamente, parabéns pela analogia, Léo. É isso mesmo, cara. Pessoal, olha o que estão dando as nossas crianças. Estão dando o quê? Estão dando salsicha. Estão dando biscoito. Estão dando salgadinho às nossas crianças. Estão dando o quê? Dando o quê? Refrigerante às nossas crianças. É isso que estão dando às nossas crianças. Aí depois reclama que a criança só vive doente. Aí depois reclama que a criança só vive inflamada. Olá, Adriana Lima, seja bem-vinda. Então veja, eu vejo pais que querem que as crianças comam bem, mas eles mesmos não comem. Tá? Então veja, qual é a autoridade que você tem de ensinar o seu filho a se alimentar bem se você mesmo não se alimenta? Eu já vi várias vezes nutricionistas gordos. Eu vou fazer uma pergunta sincera para você. Você iria para um nutricionista gordo? Imagina que eu chegasse aqui para vocês e eu tivesse com 100 quilos, 100, 110, só de gordura, sem músculo. E aí? Vocês iam fazer minha mentoria Saúde 2.0? Vocês iam se tornar meus alunos? Vocês iam seguir meus conselhos? Eu jamais iria seguir. Por quê? Porque há uma incongruência. Então eu quero que você traga, chame a atenção, chame a responsabilidade para si. É muito fácil, pessoal, nós olharmos para os outros, mas nós temos que começar a olhar para nós. Por que é que eu tenho autoridade para ensinar sobre saúde? Por que é que eu tenho autoridade para ensinar sobre alimentação? Por que é que eu tenho autoridade para dizer, Léo, Adriana, Joana, Maria, Orlando, etc., fiquem sem comer glúten, porque eu não como glúten? Por que é que eu tenho autoridade para dizer, minha gente, vamos ficar longe dos laticínios, porque eu não consumo laticínios? Porque eu posso dizer, vamos ficar longe do açúcar, porque eu não consumo açúcar, ou seja, eu tenho autoridade para isso. Tá? Então veja, se eu ensino para você sobre as causas das doenças, é porque eu vivo isso, eu coloco em prática isso. Isso é muito sério. O melhor professor é aquele que busca colocar em prática o que ensina. Não é apenas o que fala mais, não é apenas o que sabe mais, é aquele que busca praticar o que ensina. Essa é a minha meta, esse é o meu desafio. Tá? Se todos os nutricionistas, se todos os médicos levassem a sério o cuidado com a própria saúde, a maioria dos pacientes teriam saúde. A questão é que a maioria nem sabe cuidar da saúde, e os que sabem muitas vezes não estão dispostos a cuidar da saúde, não tem disciplina para isso, e aí não tem autoridade. E aí, se o profissional de saúde não tem autoridade, quanto mais o paciente. Se o profissional de saúde não segue, quanto mais o paciente vai seguir, não segue. Tá? Muito bem. Então, pessoal, o primeiro passo para a gente recuperar a saúde, nós temos que pensar naquilo que nós temos controle, é na nossa alimentação. Aí ontem, algumas pessoas comentaram o seguinte, Wellington, tudo tem agrotóxico, tudo tem veneno, então está complicado de comer saudável. Pessoal, mesmo tendo agrotóxico, é aconselhável comer. Tá? E aí a gente usa estratégias para diminuir a quantidade de agrotóxicos. Tá? E nós temos também estratégias para desintoxicar o organismo, nós temos estratégias para estimular a detoxificação. A detoxificação que acontece a fase 1, fase 2, fase 3, principalmente a nível hepático. Tá? Então, a conjugação, a biotransformação e a eliminação começa no fígado e a eliminação vai acontecer através dos rins, através do intestino, através da bile, através do suor. Tá? Mas para chegar na fase 3 da detoxificação, que é a eliminação, tem que passar pela conjugação tem que passar pela conjugação e biotransformação. As 3 fases do detox, tá? Então, quando alguém chegar para você e prometer para você que você vai fazer um detox, eu estou falando detox porque é detox, tá, pessoal? Não estou falando errado, não, tá? Quando você fala detox, você está falando errado. Às vezes a gente fala detox só para abreviar, mas o adequado é detoxificação. Quando alguém falar para você que o detox é apenas tomar suco verde, lembre-se disso, não é verdade. Suco verde pode ajudar por alguns motivos? Pode, mas o detox ele precisa acontecer a fase 1, fase 2 e fase 3. É um processo ativo e não passivo, tá? Você não pode fazer detox de qualquer jeito.
Afinal, você pode piorar a situação se você fizer de qualquer jeito, tá bom? A Leonardo disse, Wellington, o que você disse sobre a proteína do porco? Boa pergunta, Léo. Essa pergunta de Léo, ela converge para algo que a gente tem ensinado bastante aos nossos alunos. O que é que a gente tem ensinado aos nossos alunos? É o seguinte, um alimento para uma pessoa pode ser um remédio. Esse mesmo alimento para outra pessoa pode ser um veneno. Por quê? Ô Léo, só para você entender. Léo está perguntando sobre a proteína do porco. Algumas pessoas não toleram porco, a carne do porco. Existem alguns motivos. Um dos motivos é a intolerância à histamina. Quando você tem intolerância à histamina, você tem uma deficiência da enzima diaminoxidase. Quando você tem a deficiência da enzima diaminoxidase, que é a enzima DAO, você começa a reagir mais com alimentos que são ricos em histamina. Então, a carne de porco é rica em histamina. O que mais é rico em histamina? O alho, os alimentos fermentados, o vinagre, que é um alimento fermentado. Tá? Existem vários alimentos que são ricos em histamina. O cacau é rico em histamina. Então, quando você desenvolve uma intolerância à histamina que começa no intestino inflamado, você pode passar mal quando come carne de porco. Pode ter dor de cabeça, pode ter coceira, pode ter alguns problemas. Então, é por isso, Léo, que eu sempre falo, nem tudo é bom para todos. Nós temos que ouvir a individualidade bioquímica, ou seja, ouvir o que o seu corpo diz, o que o seu corpo fala. É por isso que hoje existem vários testes bem específicos. É por isso que na nossa mentoria Saúde 2.0, pessoal, é por isso que na nossa mentoria Saúde 2.0, a gente, muitas vezes, a gente faz, na verdade, muitas vezes não, todas as vezes a gente faz a dieta de eliminação, tá? O marido de Raquel, que eu esqueci o nome dele, ele colocou assim, porco é um alimento impuro. Bom, aí, meu querido, aí entra num ponto religioso, né? Então, quando você vai ler a Bíblia fala de alguns alimentos impuros, né? Então, para quem é cristão, para quem acredita na Bíblia, tem essa teoria, né, essa visão de que o porco é um alimento impuro. Por que eu não como porco? Eu sou cristão, né? Sou batista reformado, mas o cristianismo tem várias frentes, tem o católico, reformados e etc. E outras frentes, espiritismo e etc. Então tem gente que come carne de porco, tá? E assim, eu não condeno a pessoa comer carne de porco nesse sentido. De fato, o porco ele acaba pegando também muito parasita, muito micro-organismo. Eu creio que esse é um dos motivos também porque que a Bíblia fala que o carne de porco é impuro, tá? Então muita gente não vai estar bem com a carne de porco por conta da intolerância à histamina e porque tem alguma acessibilidade às proteínas do porco ali. E também tem essa questão de que a carne de porco ela acaba se tendo a tendência a ser uma carne mais contaminada. Wellington, você é totalmente contra da pessoa não comer porco? Não sou. Não sou totalmente contra. Se seu corpo tolera, se você se sente bem comendo porco, eu não vejo problema de você comer. Agora, eu não como e tem muitas pessoas que perderam a tolerância oral, tá? Muito bem. Exatamente, Léo. Até mesmo no espiritismo eles falam isso. Exato. A Cristina disse, Wellington, desde criança eu nunca gostei de carnes, ovos e frango. Errado? Boa pergunta, tá? Eu não consigo comer carnes. Muito bem. Geralmente, quando você não gosta de comer carnes, tem vários motivos. Um dos motivos do porquê vocês não gostam de comer carne, pessoal, prestem bastante atenção. Pega o papel e a caneta. Dona Juva, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, olha só. Um dos motivos do porquê você não tolera carne é porque você tem uma hipocloridria. Wellington, que danada é isso? Lembre-se desse nome. Hipo significa baixo. Hipo é baixo, é pouco. A medicina tem vários termos, tá? Então, todo problema que você vê, hipo significa baixo, tá? Então, hipo significa baixo, tá? Hipocloridria, tá? Quando você não quer comer carne, muitas vezes, um dos motivos, existem outros motivos, tá? Mas um dos motivos é a hipocloridria. Então, Cristina, com certeza você deve ter uma hipocloridria. O que é hipocloridria? Lembre, hipo, baixa, cloridria. A cloridria vem de ácido clorídrico, tá? Não sei se você sabe, mas o estômago ele precisa ter uma quantidade boa de ácido clorídrico. Se nosso estômago não tem uma quantidade boa de ácido clorídrico, nós não conseguimos digerir os alimentos.
E aí os alimentos passam para o intestino sem ser digeridos, tá? Isso vai causar muitas fezes fedorentas. Então tem muita gente com fezes fedorentas porque come uma carne e aí tem uma hipocloridria, tem uma deficiência de ácido estomacal, tá? Aí vai no médico com gastrite, vai no médico com refluxo, o médico faz o quê? O médico piora a situação. O médico passa omeprazol. E aí você já está com ácido do estômago baixo, você já está com uma hipocloridria, você já não quer comer carne, você já está enjoado. E aí o médico passa omeprazol, acaba de piorar a situação. Olá, Glória. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Seja bem-vinda, Glória. Então, Cristina diz, ovos me mata. Então, você tem que tratar essa hipocloridria, tá? Minha gente, a quantidade de pessoas com hipocloridria é assustadora. Então, tem muita gente que vai no médico com gastrite por causa de hipocloridria e aí ele toma um omeprazol da vida, um pantoprazol. Piora a situação, tá? Piora a situação. Então, o que é que eu faria, pessoal? Tem que repor o ácido clorídrico. É o segundo R que a gente usa na medicina funcional, tá? Então, vou dar um resumão para vocês aqui sobre como recuperar a saúde, tá? Quando a gente fala em recuperar a saúde, uma das coisas que eu priorizo, é a coisa que eu mais priorizo nos meus pacientes, é recuperar o intestino, tá? Então, em todos os meus alunos, todos os meus pacientes, meu principal objetivo é recuperar a saúde do intestino, o máximo que a gente conseguir. E para a gente recuperar a saúde do intestino, a gente tem que aplicar os 4 R's da medicina funcional. O primeiro R é o retirar, tá? É retirar alimentos inflamatórios, é retirar parasitas, é retirar toxinas, é retirar aquilo que está deixando você doente. Você tem que retirar. Não adianta apenas colocar, nós temos que retirar. O primeiro R da medicina funcional. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem comprovação científica, principalmente em inglês, tá? Se você colocar no Google Functional Medicine, você vai ver como esse assunto é espetacular, tá? É incrível, tá? Os 4 R's da medicina funcional para curar o Leaky Gut Syndrome, tá? O primeiro R é exatamente aqui, ó. Olha só, minha gente, isso é um assunto espetacular. Isso aqui dá gosto de falar. Sabe por que dá gosto? Porque quando você aborda isso aqui, você vê cura. Quando você aborda isso aqui, você vê remissão. Quando você vê isso aqui, você vê coisas espetaculares. Então, o primeiro R nós vamos retirar, tá? Retirar. O segundo R nós vamos recolocar. Nós vamos recolocar o quê? Recolocar enzimas digestivas, como cloridato de betaína, para aumentar o ácido clorídrico. Lembra que eu falei da hipocloridria? Seu pH do estômago está muito alcalino, seu pH do estômago tem que estar ácido. Então tem gente com gastrite, minha gente, que não é por excesso de ácido, é por deficiência de ácido. Aí começa a tomar omeprazol, começa a tomar pantoprazol, piora a situação. Você conhece alguém que está tomando omeprazol? Você conhece alguém que está tomando pantoprazol? Se você conhece, meu amigo, envie essa live para essa pessoa, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que essa pessoa está sofrendo muito, mas muito. Cleide Souza, seja bem-vinda, boa noite. Então assim, minha gente, esse conhecimento é poder. Esse conhecimento vai mudar a sua vida. O pai da medicina moderna, Hipócrates, ele dizia isso. Todas as doenças começam no intestino. Os chineses diziam isso há 5.000 anos atrás. Todas as doenças começam no intestino. A ciência tem provado essa verdade, que as doenças começam no intestino. Tá? Olá, Edivânia, boa noite, seja bem-vinda. As doenças começam no intestino, minha gente. Quero que vocês entendam. Aquela alergia que ninguém resolve, aquela depressão que ninguém resolve, aquela asma que ninguém resolve, aquela psoríase que ninguém resolve. Enfim, eu poderia falar muito problema, aquele infarto que sua família tem. Não, Wesley, na minha família as pessoas morrem de infarto. Muitas vezes é um problema de intestino. É muito sério, pessoal. É muito sério. Isso é muito sério.
Por isso que a gente tem que recuperar o intestino. E para recuperar o intestino, nós temos que aplicar os 4 R's da medicina funcional. Tá? Ó, o primeiro R é o remover. Remover. Você tem que retirar o quê? Nós temos que tirar o glúten, nós temos que retirar os laticínios, tá? Nós temos que retirar açúcar, nós temos que retirar soja, nós temos que retirar os grãos muitas vezes. Então muitas vezes a gente tem que parar de comer milho. Mas o Wellington, eu estou no São João. Pessoal, eu amava milho, amava. Mas aí depois eu descobri que o milho me fazia mal, tá? Muito bem. Orlando colocou verdade. Quando cortei o glúten, melhorei da rinite e síndrome do intestino irritado. Olha só, o que conta é resultado, pessoal. O resto é conversa fiada. Tenho refluxo, mas quando parei de tomar café, amenizou muito. Olha só. Edvânia disse, boa noite, Clemente, que só passei para dar boa noite, mas vou dormir, que a Cá estava jogando no arraial. Um abraço, Edvânia. Tá? Então assim, minha gente, para a gente recuperar o intestino, para a gente recuperar a saúde, a gente tem que recuperar o intestino. E para a gente recuperar o intestino, a gente tem que aplicar os 4 R's da medicina funcional. O primeiro é o remover. Remover aquilo que deixa você doente. Alimentos inflamatórios, remover toxinas, remover parasitas, tá? O segundo R é exatamente o recolocar. Aqui nós vamos fazer você vai usar o cloridato de betaína aqui, você vai usar enzimas digestivas, a bromelina, pepsina, etc. Enzimas digestivas para melhorar a tua digestão, tá? É fundamental. Você vai colocar, tá? Você vai recolocar enzimas, tá? E aqui você pode usar, nesse recolocar, você pode usar o vinagre de maçã, você pode usar a espinheira santa, você pode usar o aloe vera aquele é muito interessante, tá? A gente usa o aloe vera tanto no segundo R quanto no quarto R, tá? Então o segundo R é o recolocar, você vai recolocar, tá? Luísa colocou, você falou do milho, o nordestino não vive sem cuscuz. Eu brinco que eu sou o único nordestino que não come milho, né? Eu brinco que eu sou o único sertanejo que não come milho, mas tem muita gente ficando sem milho aí também, tá? Wellington, você está dizendo que é para todo mundo ficar sem milho? Não necessariamente. Se você não está doente, se você não tem nenhum problema de saúde, se você não está lutando contra problemas sérios de saúde, não é para se preocupar tanto. Agora, né? Mas os grãos, eles podem fazer bastante mal, assim como o glúten, tá? Então, lembrando, pessoal, para a gente recuperar a saúde, a gente tem que recuperar o intestino. Para a gente recuperar o intestino, a gente tem que remover aquilo que inflama, nós temos que recolocar enzimas digestivas, colocar o ácido clorídrico. Terceiro, nós temos que reinocular, tá? O que é isso, Edson? Reinocular. Reinocular com bactérias boas. Aqui nós temos que trazer probióticos. Aqui nós podemos usar alimentos fermentados. Aqui nós podemos usar kefir. Aqui nós podemos usar chucrute. Aqui nós podemos usar kombucha. Aqui nós podemos usar vários alimentos fermentados. Eu sei que muitos de vocês nunca ouviram falar desses alimentos, mas eu conheço esses alimentos há um bom tempo, né? Então, você tem que usar alimentos fermentados. Você pode mandar também manipular algumas cepas de lactobacilos, algumas cepas de bactérias boas, ou seja, bactérias benéficas, tá? Então, bactérias benéficas são fundamentais para a saúde, tá? Tem um livro muito bom que fala sobre esse assunto, que é 10% Humano, tá? É um livro muito incrível, é uma pesquisadora que vai falar coisas espetaculares. Eu não sei se você sabe, mas você tem mais bactéria no seu corpo do que célula, tá? Então, é importante você dar valor às suas bactérias, dê valor às suas bactérias, tá? Então, por isso que reinocular bactérias boas é fundamental para curar o intestino, tá? O quarto R que a gente usa, pessoal, na medicina funcional para curar o intestino é o reparar. Aqui nós vamos usar algumas estratégias para reparar o intestino. Aqui a gente pode usar glutamina, aqui a gente pode usar o ômega 3, tá? Aqui a gente pode usar zinco, aqui a gente pode usar até o aloe vera, como eu falei, ele se encaixa aqui também, tá? Porque a gente vai reparar, fazer um reparo na mucosa. A gente usa também aqui no quarto R o caldo de ossos, tá? Inclusive o caldo de ossos tem glutamina, tá? Então zinco, como eu já mencionei. Então tem muitas coisas aqui que a gente vai usar para curar o intestino. Minha gente, só para você ter uma ideia, esse curar o intestino que eu estou falando é curar o intestino vazante, é curar o intestino hiperpermeável, é curar o intestino que está entrando coisas que não deveriam no sangue, tá?
É quando o intestino ele está como uma mangueira vazante. Esse intestino com a mangueira vazante vai permitindo que entrem na corrente sanguínea substâncias que não deveriam entrar. E aí vai entrando coisas cada vez mais problemáticas no sangue. Tá? E entrando no sangue, o seu corpo vai reagir a essas substâncias. Olá, High School, ST, Dinei Cabeleireiro, meu nobre, meu cabeleireiro está aqui comigo hoje. Como é que você está? Está gostando do meu cabelo, Dinei? Leonardo disse, a minha internet está horrível. Minha gente, esse é um assunto muito importante. Para a gente recuperar a saúde, nós temos que recuperar o intestino, pessoal. Tá? Então tem todo o processo, tem um passo a passo. Tá? Não, Wellington, eu não quero fazer isso, eu não quero seguir esses passos, eu quero apenas tomar um remédiozinho da farmácia, eu quero só tratar sintoma e quero ter saúde. Tire o seu cavalo da chuva. Tire o seu cavalo da chuva. Droga farmacêutica deve ser exceção. Droga farmacêutica deve ser exceção e não algo contínuo e não algo que você usa constantemente. Droga farmacêutica deve ser uma exceção, pessoal. Não, você está com enxaqueca horrível ali, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer outras coisas, está muito mal, é uma coisa absurda, não tem outra saída, não tem nada natural, aí você pode tomar uma dipirona. Tá? Exceções, minha gente. Remédio farmacêutico, droga farmacêutica, como eu já falei, tem que ser para problemas agudos, exceções. Tá? Infelizmente, a maioria das pessoas, elas estão acostumadas a ficar se entupindo de remédio cronicamente. Qualquer probleminha de saúde, vou na farmácia amanhã. Não, bora, tudo remédio, tudo droga farmacêutica. E aí as causas das doenças não são tratadas. Se eu estou falando para vocês que as doenças começam no intestino e eu não trato esse intestino, como é que eu vou ter saúde? Como é que eu vou recuperar minha saúde? Como? Olá, Josneide, boa noite, seja bem-vinda. Então assim, por isso que esses 4 R's que eu estou falando aqui da medicina funcional, quando você segue eles, coloca em prática, você vê milagres. Você vê milagres. Está entendendo? Então, por exemplo, o nosso intestino ele tem uma capacidade de se recuperar assustadora. Então, muitas vezes você não está se recuperando, você não está retomando com a sua saúde, por quê? Porque você está fazendo errado. Porque em 7 dias, se você fizer o que deve ser feito, o seu intestino já começa a se recuperar assustadoramente. Assustadoramente. Quando um aluno, alguém começa a mentoria Saúde 2.0, e aí tem algumas dificuldades e tal, eu vou investigar e eu vejo que tem coisa errada. Tá? A Luzimar disse assim, fale do café, sou o tipo que toma café toda hora, não vivo sem café. Pronto, Luzimar. Você tem que vencer essa dependência do café. Tá? Porque o café, ele vai irritar a mucosa gástrica. Vai irritar a mucosa gástrica. Tá? O café, ele tem uma ação de opiáceo, então ele vai causar dependência. Tá? Eu poderia falar outros motivos aqui do café também, que eu não sou a favor do café. Então imagine, você ter que sobreviver por causa do café. Imagina você só ter energia por causa do café. Isso não é bom. Você vai irritar seu intestino também. O café, além de outras coisas, ele tem cafeína. Wellington, você está demonizando o café? Wellington, você está demonizando o café? Não, eu não estou demonizando o café. Eu estou dizendo que muitas pessoas não devem tomar café. Eu não tomo café. Se eu quiser tomar café uma vez perdida, eu posso tomar. Mas eu não tomo café. Tá? Você está demonizando café? Não estou demonizando café. As mulheres que vêm para mim, que elas começam a fazer a mentoria Saúde 2.0, começam a fazer acompanhamento comigo, elas vão ter que deixar de tomar café. Porque aí você vai desintoxicar de café. Vai se limpar. O café é um veneno. Não é assim apenas, pessoal. Mas nós temos que ir regulando nosso corpo. Tá?
Então a quantidade de mulheres que só tem energia por conta da cafeína do café é impressionante. Impressionante. Dona Josneide colocou, boa noite, Wélio. Se eu tomasse a dicionário, morreria. Prefiro continuar aguentando a dor de cabeça. Dona Glória disse, o sinal da internet está muito ruim. Josneide disse, prefiro comer carne com abacate. Pronto. Inclusive foi minha janta hoje. Então assim, pessoal, eu quero que vocês entendam algumas coisas. Tá? Muita gente tem sensibilidades alimentares. Tá? Eu vou explicar para vocês algumas coisas aqui rapidamente. Existem basicamente alergia, sensibilidade e intolerância alimentar. Olá, Fábio Souza. Boa noite, seja bem-vinda. Existe alergia, intolerância e sensibilidade alimentar. Ok? O que é alergia? Alergia é uma resposta que acontece através do sistema imunológico, tá? Principalmente IgE. Então, quando você tem alergia a um alimento, você comeu aquele alimento, você vai passar mal. Vai dar enema de glote, vai dar inchaço, vai dar coceira, vai dar... Os sintomas geralmente são muito rápidos. Então, um dos grandes diferenciais da alergia é que você sente na hora. Mas o grande problema não é nem a alergia. Você sabia que as alergias começam no intestino? Eu já falei, né? Pronto. Vamos falar sobre sensibilidade. Sensibilidade alimentar é um grande problema. Sensibilidade alimentar, pessoal, é o seguinte, é você comer algo hoje e você sentir mal amanhã. Sensibilidade alimentar é você comer algo hoje e sentir mal daqui a 2 dias, 3 dias. Sensibilidade alimentar é você comer algo hoje e sentir mal depois. Então, vou dar um exemplo. Você come um pedaço de pão hoje e aí você sente enxaqueca depois de amanhã. Aí você não associa aquela enxaqueca com aquele pedaço de pão. E aí você continua comendo pão porque você acha que pão te faz bem. Não faz. Então a sensibilidade alimentar ela é mais tardia. Então tem gente com muita sensibilidade alimentar e está doente, está com alergia, está com dor, está com cansaço, está com fadiga, está com coceira, está com sintomas estranhos. Porque você come algo hoje e você sente mal depois de um tempo. Tá? Isso é muito sério, pessoal. Aquela enxaqueca que você sente 2 dias depois, muitas vezes foi a xícara de leite que você tomou com café. É o biscoito que você tomou antes de ontem. Você entende? Então, é muito importante a gente entender. Alergia alimentar você vai sentir mal de forma mais imediata. IgE. Você pode ter até enema de glote, você pode morrer. A sensibilidade alimentar você vai ter incômodos tardios, então você vai sentir mal depois. Você vai ter uma dor na barriga, você vai ter dor nas juntas. Então você tem que entender, se você tem sensibilidade alimentar a um alimento, você tem que parar de comer aquele alimento. Então eu conheço muita gente que tem sensibilidade alimentar a arroz. Eu conheço muita gente que tem sensibilidade alimentar a feijão. Eu conheço pessoas que têm sensibilidade alimentar com diversos alimentos. Tem gente com depressão porque está se alimentando daquilo que tem sensibilidade alimentar. Se você continuar consumindo aquilo que você tem sensibilidade, você vai só inflamando mais. Assim como você não deve comer um alimento que você tem alergia, você também não deve comer alimento que você tem sensibilidade, mesmo que os sintomas sejam tardios. Boa noite. Delírio tropical, eu acho que é Maria, né? Eu estou lembrado do WhatsApp, né? Penha Bezerra Cabral também. Muito bem. Lucimar diz, gosto muito de café, quando tomo me dá queimação no estômago, olha só. Então, por que a senhora está tomando? Tem que parar de tomar, né? Clene Lima disse, eu também não tomo café, passo mal quando tomo. Zélia disse, eu não posso comer comida com pimenta de cheiro, demoro muito para fazer a digestão. Pronto. Então vamos evitar isso, pessoal, porque a gente vai desenvolvendo sensibilidades. Tanto alergia como sensibilidade e intolerância tem uma relação muito grande com o intestino. Tá? A alergia começa no intestino, sensibilidade alimentar começa no intestino. Se o seu intestino está inflamado cronicamente, se o seu intestino está vazante, lembra que eu falei que tem que curar o intestino? Pronto, enquanto você não cura o intestino, tudo aquilo que entrar no seu sangue, o seu corpo vai desenvolvendo anticorpos. Tá? Então você comeu glúten, o glúten entrou na corrente sanguínea. Agora, toda vez que você comer glúten, o corpo vai atacar
o glúten, e detalhe, não vai atacar apenas só o glúten, vai atacar também tecidos que se assemelham a glúten, tá? Eu tenho falado para vocês aqui, prestem atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Um dos motivos do porquê o glúten tem que ficar longe da sua dieta, tá? Um dos motivos do porquê o glúten tem que não fazer parte da sua dieta é porque, veja, quando você come glúten, o seu corpo detectou que o glúten é um inimigo. Deixa eu lhe dizer, cada vez que você come glúten, o corpo vai atacar o glúten. Mas não vai atacar somente o glúten, vai atacar também tecidos. Deixa eu te contar um segredo. Na sua tireoide tem uma sequência de aminoácidos semelhante com a sequência de aminoácidos do glúten. Tá? E aí, prestem atenção no que eu estou falando. Isso aqui é sério. Seríssimo. Para você entender um dos motivos do porquê você não pode comer glúten. Então, você come glúten, o glúten ele tem uma sequência de aminoácidos semelhante com a sequência de aminoácidos da sua tireoide. E não apenas da sua tireoide, mas também uma sequência de aminoácidos do seu cerebelo. E não apenas do seu cerebelo, mas do seu coração. E não apenas do seu coração, mas das suas suprarrenais. Suprarrenais são as suas adrenais, que regulam cortisol e adrenalina principalmente, dentre outros hormônios. Sabe o que é que significa? Cada vez que você comer glúten, o seu corpo ele vai confundir glúten com esses tecidos. Então, cada vez que você comer glúten, por um mecanismo que a gente chama de mimetismo molecular ou homologia estrutural. Cada vez que você comer glúten, o corpo vai atacar o glúten, mas não vai atacar só o glúten. O corpo vai atacar a tua tireoide também. Vai atacar o cerebelo também. E aí você tem problema na tireoide. Aí você começa a apresentar nódulo na tireoide. Aí você começa a apresentar hipotireoidismo. Aí você começa a apresentar um hipertireoidismo, uma doença de Graves, que é aquilo que as pessoas chamam de tireoide no sangue. Aí você começa a enjoar carro. Aí você começa a ter tonturas. Aí você começa a variar, a visão fica turva. Por quê? Toda vez que você come glúten, o seu corpo ataca o glúten, ataca a tireoide, ataca o seu cerebelo, pode atacar aqui o labirinto, causando labirintite, pode atacar as suprarrenais, e aí você não vai conseguir dormir à noite, porque o glúten, porque se o seu corpo está atacando as suas suprarrenais, o seu corpo não vai ter o cortisol adequadamente, vai liberar cortisol na hora errada, vai ter insuficiência de cortisol. Então tem muita gente que não consegue dormir por conta de glúten. Tá? Tem muita gente estressada demais por conta de glúten. Tá comendo glúten, o corpo ataca o glúten e não ataca somente o glúten, mas ataca as suprarrenais. As adrenais são duas glândulas do tamanho de um caroço de feijão que ficam em cima dos rins. Tá? Essas glândulas regulam hormônios como adrenalina, a cortisol e dentre outros. Existem outros hormônios também. Entendeu? Então veja, isso é muito sério. É por esse motivo que eu tiro glúten de todos os meus alunos. É por esse motivo que eu tiro glúten de todas as pessoas que vêm para mim. Eu não tiro só glúten, eu tiro laticínios. Eu tiro não só laticínios, eu tiro açúcar. Tá? Por quê? Porque você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Entendeu? Isso é muito importante você entender. Tá bom? Vou ver aqui os comentários de vocês. Então eu expliquei um dos motivos do porquê você não pode comer glúten, um dos motivos do porquê você tem que retirar os alimentos inflamatórios. Quanto mais inflamado estiver o seu intestino, mais esse mecanismo que eu estou falando para vocês, de mimetismo molecular ou homologia estrutural, pode acontecer. É o seu corpo se confundindo e aí que nascem as doenças autoimunes. A doença autoimune na tireoide, a doença autoimune do coração. Então tem gente que está na rota do infarto. Tem gente que está na rota do infarto por conta disso. Tá bom? Bora. Agora eu vou ativar o meu modo noturno. Beleza? No modo nerd. Bora. Vamos lá, vamos ver alguns comentários de vocês aqui. Tem a ver com o corpo inflamado. Josneide Suelton, tem pessoas que dizem não consigo comer uma vasilha de plástico, mas come glúten, pode um negócio desse. É impressionante, né, Josneide? Luzimar diz, eu tenho alergia a ficar muito tempo na água. Exemplo, se eu ficar dentro de uma piscina por mais de 40 minutos, meu corpo fica como se estivesse com sarampo. Isso desde a infância. Luzimar, você pode ter alergia à água, que é raro, mas tem. Alergia à água, vocês já viram?
mas você pode ter alergia a cloro. O cloro é um veneno. Cloro é veneno. Então, tá? Seu corpo pode estar reagindo a cloro. Cloro é uma toxina. Cloro é das substâncias que a gente tem que eliminar da nossa vida se a gente quiser ter saúde. Inclusive, é um dos pilares da nossa saúde. Eu expliquei os 4 R's da medicina funcional para curar o intestino. Eu vou explicar os 4 pilares que eu também uso e eu aplico nesses 4 pilares, os 4 R's da medicina funcional. E eu aplico na minha mentoria Saúde 2.0. Eu vou explicar, já já. Não tenho mais a minha tireoide. Quem tem sua tireoide, cuide, pois quem perde vai entender as consequências disso. Exato. Mesmo você não tendo sua tireoide, Carmen, você tem muita coisa que você tem que fazer, Carmen. Você tem que parar de comer glúten, você tem que parar de consumir laticínios, você tem que parar de consumir açúcar, soja, você tem que mudar seus hábitos, você tem que desintoxicar o seu corpo, você tem que matar parasitas, você tem que limpar o seu organismo. Tá bom? Cristina Guimarães. Wellington, além das carnes, ovos, frango, não posso com café, pimenta, lactose, pimentão, salsa, coentro, fatal que. Pois bem, Cristina, porque quanto mais inflamado está seu intestino, mais doença autoimune você vai ter, mais doença a gente vai ter. As doenças autoimunes andam em bando, é por isso que quem tem uma doença autoimune geralmente tem 2, 3, 4, 5, 6, até 10 ou mais. Tá? Então, as doenças autoimunes têm uma relação direta com o intestino, com a alimentação. As doenças autoimunes têm uma relação direta com canais dentários. As doenças autoimunes têm uma relação direta com as toxinas, agrotóxicos, com as picadinhas, né? Que eu não posso falar o nome, tá bom? Cristina disse, é uma luta a minha alimentação. Carmen disse, Wellington, estou com tonturas desde 2023, os médicos não descobrem o motivo. Pronto, eu vou te ajudar a descobrir o motivo, tá bom? Cristina disse, só posso com caldos de mandioca, cenoura amarela. Caldo de feijão, Qual o óleo, leite vegetal e de vaca? Qual é o leite vegetal que você usa, Cristina? Conta pra mim, tá? Doutora Daniele veio aqui, seja bem-vinda. Orlando colocou, fala um pouco dos adoçantes, largamente usados pelos diabéticos. Leonardo disse, isso pode levar ao Alzheimer? Muito bem. Minha gente, os adoçantes é um grande problema, né? Porque você vai no médico, está com diabetes, você é aconselhado a utilizar usar adoçantes. Se for para você usar adoçantes, prefira usar açúcar. Adoçante é pior do que açúcar. Vou repetir. Adoçante é pior do que açúcar. Patrícia Mello, seja bem-vinda. Boa noite. Vou repetir. Adoçante é pior do que açúcar. Isso é muito sério. Se você não entender isso, você vai continuar doente. E esse adoçante pode causar Alzheimer também. Eu aproveitei o gancho de Léo aqui. Pode causar Alzheimer, o adoçante vai causar osteoporose, tá? Não, Cristina, não é para usar esses óleos, não. Pessoal, corram do leite de amêndoas e soja, não é para usar isso. Não é saudável, não é saudável. Leite de soja é veneno, leite de aveia é outro problema. Minha gente, cuidado com esses leites. O leite que eu indico você usar é o leite de coco. O leite de coco é o melhor. Você pode usar até um leite de arroz, dependendo do caso, sabe? Mas, veja, minha gente, leite de soja é um veneno. Leite de soja é um veneno. Leite de soja tem isoflavona. Leite de soja vai bloquear os receptores celulares, minha gente. Então, minha gente, livre-se da soja. A soja é veneno. Soja não é saudável. Soja não é saudável, tá? O leite de coco é bom. O leite de coco top, viu? O marido de Raquel, eu vou pedir até para você falar o marido de Raquel, falar o nome dele, para mim gravar o nome dele, né? Eu já conheço ele, mas eu esqueci o nome dele. É uma alternativa para o açúcar. Uma alternativa para o açúcar é começar a diminuir o açúcar drasticamente, sabe? Diminuir o açúcar drasticamente e o único que escapa ainda é o stevia. Então você vai procurar por stevia, adoçante. Mas olha, muitas vezes a vontade que você tem de comer doce, muitas pessoas é por conta de fungo. Tá? Então os fungos, o que é que os fungos fazem, minha gente? Os fungos, eles fazem você, a Ítalo, então
o seu nome é Ítalo, certo, Ítalo? Gravei seu nome. Então veja, vamos pensar o seguinte, os fungos, quanto mais fungo você tem no seu corpo, mais vontade você vai ter de comer doce. Quanto mais fungo você tiver no seu corpo, mais vontade você vai ter de comer doce. Como assim? É exatamente isso. Por isso que a gente tem que matar os fungos, a gente muda a alimentação, a gente tira a frutose, a gente entra com antifúngicos naturais, como CDS, prata coloidal, o óleo de orégano, tá? E outras coisas. Nós vamos otimizar sua vitamina D3. Então existem diversas estratégias para isso, entendeu? Para que a gente alcance esse objetivo. Então não é apenas substituir o doce. A gente tem que entender por que a gente tem muita vontade de comer doce. Se o seu corpo está infestado de cândida, você tem muita cândida no seu corpo, o que acontece? Você vai ter muita vontade de comer doce, você vai ter compulsão alimentar, compulsão por doce. Eu tive muita compulsão por açúcar, eu tive muita compulsão por farinhas. Então esse é um conhecimento muito importante. Como iniciar a desparasitação? Ótima pergunta, tá? Aquele leite de coco da garrafa do supermercado, o leite de coco que eu oriento fazer em casa. Né? Você pegar a água do coco verde e o miolo do coco maduro, porque o leite de coco que você compra no mercado tem conservantes, tem aditivos ali, tá? Pessoal, a desparasitação eu vou ensinar na mentoria Saúde 2.0, tá? Não sei se você sabe, mas depois de amanhã eu vou abrir vagas para a mentoria Saúde 2.0, onde vocês vão ter a oportunidade de ter um acompanhamento comigo, tá? Onde vocês vão transformar a saúde. Então, na nossa mentoria Saúde 2.0, a gente vai aplicar esses conhecimentos aqui na sua vida, tá? Então, na mentoria Saúde 2.0, a gente usa esses 4 pilares esses 4 pilares vão abranger os 4 pilares para curar o intestino e outros pilares, tá? Então, o primeiro pilar que a gente usa na nossa mentoria Saúde 2.0 é a anamnese, tá? Além da anamnese, a gente vai fazer a questão da alimentação. Então, a gente tem que ter uma alimentação funcional, tá? Então, o primeiro pilar, a gente vai ter a base da alimentação funcional e suplementação. A alimentação junto com suplementação é um dos pilares que a gente ensina na mentoria Saúde 2.0. Você sabe o que é mentoria, pessoal? Mentoria é um acompanhamento, tá? A mentoria não é uma consulta, mentoria é um acompanhamento onde você passa um período comigo, entendeu? Então, eu quero lhe convidar para você fazer a mentoria de 30 dias comigo, tá? Essa mentoria de 30 dias, você vai ter uma consulta por semana comigo, tá? E a gente, inclusive, a gente está vendo a possibilidade de a gente fazer uma mentoria em grupo, tá? Então, talvez a gente pode encaixar um grupo aí para fazer em grupo, para a gente ter encontro ao vivo comigo, tá? Então, na nossa mentoria, a gente vai abordar a alimentação funcional junto com a suplementação. A gente vai abordar a detoxificação. Como a gente já tem falado, que a detoxificação é fundamental para a gente recuperar a saúde. Não tem como você recuperar a saúde se você não detoxificar. Ontem à noite eu estava aqui tomando com vocês água com glicina, porque eu estou desintoxicando de glifosato, tá? Então, tudo isso é um conhecimento de alta qualidade, um conhecimento de medicina funcional, nutrição funcional, tá? Você vê que eu sempre falo medicina e nutrição, tá? Eu não falo a medicina funcional, muito porque eu não sou médico, tá? Minha área é nutrição, eu sou terapeuta integrativo, então eu vou falar muito nutrição funcional. Eu falo medicina integrativa porque a medicina integrativa é exatamente essa visão de saúde de forma sistêmica, tá? Muito bem, então na mentoria Saúde 2.0 a gente vai ter a detoxificação para a gente limpar de metais pesados, metais não pesados, plásticos, tá? Onde a gente vai fazer uma série de estratégias com quelantes, com nutrientes, tá? Diversas estratégias para que a gente possa limpar o nosso organismo, tá? É um princípio da homotoxicologia, ou seja, limpar o terreno biológico. Lembra que eu citei ontem, na live de ontem, sobre a Uda Clark? A Uda Clark, ela dizia, né, que por trás das doenças crônicas, câncer e etc, existem toxinas e parasitas. Toxinas e parasitas,
tá? Então não é impossível você tratar um paciente se você não abordar essas causas. Então o segundo pilar que a gente usa é a detoxificação. E aí entra a desparasitação. A desparasitação é matar parasitas, né? E como alguns já sabem, matar parasita não é apenas tomar o bendazol, não é apenas tomar ivermectina. Embora quem não tem cão caça com gato. Tem pessoas que não fazem um tratamento completo e nem fazem o básico, né? Se você não tem uma tintura de nogueira negra, se você não tem um zapper, se você não tem substâncias mais eficazes para pegar mais parasitas, você tem que usar o que você tem. Então, se você não tem uma tintura de nogueira negra, você vai usar as ferramentas que estão ao seu alcance. Wellington, o que é a tintura de nogueira negra? Pessoal, a tintura de nogueira negra é uma tintura, como o próprio nome já diz, que pega mais de 100 parasitas, tá? Já os antiparasitários convencionais, eles pegam bem menos parasitas, tá? Então, quem não tem cão caça com gato? Então, no nosso protocolo, a gente usa muito tintura de nogueira, a gente usa algumas substâncias mais eficazes, mas se a gente não encontrar elas para você, a gente usa o que está ao nosso alcance, entendeu? Feito é melhor que perfeito. Eu vi que Giselma chegou aqui, Godoy, Penha Alves, Miqueias, Farias, Dorivete, Barbosa, sejam todos bem-vindos, pessoal. Então, assim, quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão, caça com gato. Isso é muito importante de você entender. E eu sempre falo para os meus alunos, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então, esse é o terceiro pilar que a gente ensina a você na Mentoria Saúde 2.0, tá? Que é a desparasitação. Desparasitação. Matar parasita. Limpar de parasitas, tá? Olá, João Guilherme, seja bem-vindo, boa noite. Então, o quarto pilar que a gente usa é exatamente hábitos poderosos. Então, eu vou te ensinar o grounding, que é aterramento, eu vou te ensinar a tomar sol, eu vou te ensinar a como dormir, a como relaxar, como manejar o estresse. Afinal, pessoal, o estresse, como eu já mencionei, ele é uma linha direta que inflama o nosso corpo. Nós temos que manejar o estresse. Aqui nos hábitos poderosos, também tem a questão da musculação, ou outros tipos de atividade física, a ginástica, tá? Então, a nossa mentoria Saúde 2.0, ela nasceu como resultados de bastante estudo e prática, tá? Com resultados espetaculares. Quando você tiver a oportunidade de conhecer alguns dos nossos alunos espalhados pelo Brasil, estão aqui no sertão, estão lá no sul, estão fora do Brasil, quando você tiver a oportunidade de conhecer alguns dos nossos alunos, você vai ter noção do grau, da importância do nosso trabalho. Isso é muito sério, tá? E na sexta-feira nós iremos abrir vagas para a Mentoria Saúde 2.0. Você vai ter essa oportunidade de se tornar a minha aluna, meu aluno, tá bom? Muito bem. Então, assim, pessoal, como recuperar a saúde? A gente começa com a alimentação, a gente começa aplicando os 4 R's da medicina funcional para curar o leaky gut syndrome, curar o intestino vazante, intestino permeável. Afinal, as alergias começam lá, as doenças começam lá, aquela enxaqueca que ninguém resolve tem uma relação direta com o seu intestino. Já percebeu que quanto mais você tem o intestino inflamado, o intestino preso e etc., mais doente você fica, mais irritado, mais afadigado, enfim, mas sem coragem. Já percebeu isso? Isso é fato, isso é verdade, isso é verídico, entende? Então, enfesado. A gente sempre fala, né, que as pessoas que têm mais intestino preso, elas estão muito enfesadas. Entendeu? Já percebeu? Muito bem. Então, você tem que aprender a se cuidar, tá? Você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que tomar o controle da sua saúde. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Mercola, né? O Dr. Mercola é um dos maiores médicos da medicina funcional dos Estados Unidos, tá? O Dr. Mercola, ele diz assim, take the control of your health. Take the control of your health. Ou seja, tome o controle da sua saúde. Tome o controle da sua saúde. Não, Wellington, a minha saúde está nas mãos de Deus. Não, Wellington, a minha saúde, quem resolve é Deus. Deus vai me curar. Eu não estou aqui para dizer que Deus não vai curar. Eu não estou aqui para dizer que Deus não pode fazer. Eu não estou aqui para isso.
Afinal, eu acredito que sim. Eu acredito em milagres. Mas a maioria das pessoas que dizem isso, elas dizem isso para darem desculpas. Elas dizem isso para não fazerem nada. Então, são aquelas pessoas que estão comendo errado, comendo igual um bacurim. São aquelas pessoas que não cuidam da saúde. São pessoas que continuam na lama, continuam na mesma. E aí? E aí você já sabe. Você está entendendo? Então veja, é muito importante você entender. É muito importante você entender que você tem que ser o protagonista da sua vida, da sua saúde. Ah, Wellington, mas Deus não é soberano? Mas Ele dá a liberdade, o livre-arbítrio. Então, muitas vezes você está com diabetes, não é porque Deus lhe deu essa cruz para você carregar, é porque você está fazendo tudo errado. E tem pessoas que ficam se auto-sabotando, pessoal. Tem gente que fica se auto-sabotando, gosta de estar doente, porque quando está doente chama a atenção. Então, minha gente, despertem, aqui para te ajudar a despertar. E sexta-feira, quando a gente abrir as vagas para a mentoria Saúde 2.0, aproveita, tá? Amanhã eu vou falar mais sobre esse assunto. Amanhã nós vamos falar sobre uma nova vida, amanhã 8 da noite. Você acredita que você pode transformar a sua saúde? Você acredita que você pode viver uma transformação? Ou não? Você já jogou a peteca para cima e acha que não tem mais o que fazer? Você realmente acha isso? Você acha que não há nada mais o que fazer? Há sim o que fazer, pessoal. Eu estou aqui para te mostrar isso. Eu sou prova viva disso. Eu estou aqui para despertar você para que você invista tempo e dinheiro na sua saúde. Tá? Tem uma frase muito boa que eu gosto que diz assim: se você não arrumar tempo e dinheiro para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da doença. Isso é grande verdade. Tá? Você tem que pegar seu dinheiro e investir na sua saúde e não na sua doença apenas. Tem gente que está gastando dinheiro. E é porque diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas para a doença arruma dinheiro. Você está entendendo? Então, muitas vezes a gente só valoriza e na base da marra a gente muda. Na base da marra, na base do empurrão, na base do problema de saúde que chega, a gente vai lá e muda, porque dá um jeito, faz um teste. Então, assim, estou aqui para te ajudar a despertar, para que você comece a investir na sua saúde de forma adequada. Ok? De forma mais natural possível, de forma mais integrativa e funcional possível. Tá? Eu lhe pergunto o seguinte: quanto custa a sua saúde? Me diga o valor da sua saúde. Não, tem gente que diz assim: minha saúde é tudo, não tem preço. Quem diz esses são os que menos cuidam da saúde. Quanto custa a sua saúde? Aqueles que dizem que não tem preço, aqueles que dizem que a sua saúde vale tudo, esses são os que menos cuidam da saúde. Por quê? Se você não coloca um valor real, se você não coloca informações claras, você fica no imaginário, no campo imaginário. Eu lhe pergunto, você está disposto a cuidar da saúde? Cristina Guimarães disse assim: questão aqui é muito caro. Pronto. Aí é que tá, minha gente. Aí é que tá. Só para vocês terem ideia. Nos últimos anos eu parei tudo só para estudar, trabalhar. Eu cheguei no fundo do poço financeiramente. Mas se tem algo que eu aprendi, Cristina, é que com saúde você conquista dinheiro. Só para vocês terem uma ideia. Só para você ter uma ideia de como isso é sério. Minha gente, eu cheguei no fundo do poço, eu comprei uma moto atrasada. Eu comecei o projeto Nutrição para Todos com uma moto atrasada que eu tive dificuldade para pagar essa moto. Tá? Então eu parei tudo só para estudar, eu aprendi, eu parei para pensar, eu tenho que recuperar minha saúde e a partir daí eu vou trabalhar com força. Minha gente, quando eu recuperei minha saúde, eu voltei a trabalhar com gosto de gás. E graças a Deus, quando foi com um ano depois, eu estava com meu carro, com minha moto, já tinha feito muitas coisas. Um ano depois. Então eu sou prova viva de que quando você investe na sua saúde, é botar a mão no bolso mesmo, Quando você bota a mão no bolso, investe na saúde, eu não estou falando de investir na doença, porque a mentoria Saúde 2.0, que a gente vai abrir vagas sexta,
Vai ser a oportunidade de você investir na sua saúde e não investir na doença. Tá? E amanhã vocês vão saber informações sobre valores, quanto vai custar a nossa mentoria. Tá? Então, você vai entender melhor. Tá? Mas eu pergunto, quanto custa a sua saúde? Eu estava conversando com uma amiga da cidade aqui, muito sobre isso. É uma empresária aqui e ela nunca aprendeu a cuidar da saúde dela e a família dela. É empresária aqui não tem muito problema com dinheiro. Mas infelizmente a filha dela descobriu um câncer. E aí a filha dela descobriu um câncer e ela me contando a quantidade de gastos que ela está tendo com a filha. É impressionante. É impressionante. Então aquela pessoa que tinha pena de gastar 5 mil, 10 mil, vai ter que gastar 100 mil no mínimo. No mínimo. Tá? Pessoal, estou falando isso para vocês porque, na minha saúde eu não economizo. Eu aprendi isso. Porque se eu cuidar bem de mim, eu vou conseguir trabalhar e vou conquistar dinheiro. Entendeu? Se você for honesto, se você tiver caráter, se você tiver fé em Deus, se você trabalhar firme, né? Você vai conquistar as coisas. É questão de tempo. Não importa a sua idade. Não, eu estou com 50, 60, estou com 40, enfim, eu estou velho, estou velha. Não importa a idade. Não importa a idade. Para você ter uma ideia, muitas pessoas que montaram lanchonetes, que montaram marcas muito famosas hoje, eles começaram com 50, 60, 70 anos. Então não importa a idade. Agora você tem que cuidar da sua saúde, porque quando você cuida da sua saúde, você vai ter energia, você vai ter disposição, você vai ter o básico para que você consiga trabalhar. Agora, se você ficar apenas gastando com remédios, apenas gastando com drogas farmacêuticas, apenas gastando com a doença, aí sim você não vai ter dinheiro, você não vai ter condições de conseguir dinheiro e de ir para frente, entendeu? Então, o meu objetivo também aqui é ajudar você a investir na sua saúde. Tá? Então assim, vamos avançar, tá? Eu quero ver vocês, na live amanhã, tá? Às 8 da noite aqui, tá? Vamos aplicar esses conhecimentos. Você tem que parar de comer glúten, você tem que parar de consumir laticínios, açúcar, são os iniciais que eu peço para você parar, zerar, você tem que zerar, nem ter contaminação cruzada. Você tem que usar suplementos de qualidade, você tem que limpar o seu corpo, desintoxicar, você tem que mudar os seus hábitos, tem que aprender a dormir, tá? Vai ter que sair do sedentarismo, tá? Enfim, são alguns pilares aqui. Você tem que desligar o Wi-Fi antes de dormir. Tudo isso eu ensino com detalhes na mentoria Saúde 2.0, que na sexta a gente abre vagas, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês guardem essas informações, compartilhem essas informações. Eu espero que vocês coloquem em prática essas informações. Eu espero que vocês aproveitem a oportunidade na sexta-feira, tá? E mais uma vez, amanhã teremos uma live falando sobre uma nova vida, tá? Para você não tem ideia de como é possível ter uma nova vida, tá? É possível ter uma nova vida, tá bom, pessoal? Então traz pelo menos 20 pessoas que você conhece aí amanhã para a live, convida um amigo, convida familiares, chama as pessoas para cá. Enquanto tem pessoas compartilhando conteúdo de imoralidade, conteúdo de vou falar uma palavra aqui que eu não gosto de falar, conteúdo de putaria, perdão a palavra que eu não gosto de falar isso aqui, pessoas de família aqui, todo mundo, mas tem gente compartilhando esses conteúdos aí, de mulher pelada, de homem pelado, de pessoas falando da vida dos outros, enquanto tem pessoas compartilhando conteúdo, dancinha no TikTok, tragédias, sabe, apenas coisas ruins, nós estamos aqui buscando coisas boas, né? A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse isso, tá? Então, nos ajude a levar essas informações, esse conteúdo de valor para mais pessoas. Compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe com as pessoas que você ama. E amanhã, às 8 da noite, nós estaremos aqui novamente, com a permissão de Deus, tá bom? Um grande abraço do Wellington Clemente, fiquem todos com Deus. Eu peço que do Senhor abençoe sua vida, seus planos e projetos, tá? Porque eles são do Senhor. Tá? E meu desejo é que você tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Todo mundo aí, Cristina, Léo, Carmen, Camila, todos vocês que estiveram conosco, Fátima, Rosa, todos vocês, compartilhem. E amanhã às 10 da noite nós estaremos aqui novamente. Amanhã estaremos encerrando esse período da imersão Noção para Todos, que são 3 aulas.
3 dias de aulas profundamente, tá? Com intensivo, tá bom, pessoal? Conto com a ajuda de vocês. Claudeci, um abraço, boa noite. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até amanhã, às 8 da noite, estaremos aqui, tá? Dona Zefinha, boa noite, um abraço. Um abraço em sua mãe, Dona Angélica, todo mundo. Fiquem com Deus, pessoal. Juntos somos mais fortes, tá? Minha missão é ajudar você a ter saúde para que você possa cumprir o seu propósito nesse mundo. Vai ser um prazer se tornar o seu mentor, o seu professor. Já imaginou em aprender comigo a transformar a sua saúde? Bora! Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço. Compartilhem, viu? Compartilhem. Tchau, tchau. Deus abençoe. Um abração.